Logo o filho de Eulo clama furibundo no meio do palácio. Vamos, companheiros, estender as redes na floresta. Acabo de ver uma leoa com 2 filhotes. E como se seguisse as pegadas de uma fera, persegue a esposa, desvairado, e do seio da mãe arranca Learco, que ri e estende os bracinhos. Por 2 ou 3 vezes gira a criança no ar, como se fosse uma funda, e atira-lhe brutalmente a cabeça de encontro a um rochedo. Então a mãe, transtornada, seja por causa do sofrimento, seja por efeito do veneno, solta urros e foge com os cabelos desgrenhados, a mente desvairada, e te carregando os braços nus, pequeno Melicerte, e grita: Evoé, Baco! Ouvindo o nome de Baco, Juno ri e comenta: este é o benefício que te traz o teu pupilo. Há sobrancelho no mar um rochedo, escavado embaixo pelas vagas, formando um abrigo contra a chuva, para as ondas, e cujo cimo se ergue reto, apresentando à encosta um pique sobre as águas. E no galgo rochedo, a insânia dera-lhe forças, e se atira ao mar com a criança, sem que o medo a detenha. Agitada, a água embranquece a espuma. Vênus, porém, apiedada, com o imerecido sofrimento da sua neta, assim se dirige ao tio paterno. Ó Deus do mar, cujo reino é o mais próximo do céu, Netuno, peço-te um grande favor. É verdade, mas tem compaixão dos meus, que vês lançados ao imenso mar Jônio, e traze tuas divindades. Eu mesma devo alguma coisa ao mar, se é verdade, que em muitos tempos antigos fui espuma que se corporificou em suas profundezas, como lembra o nome que me dão os gregos. Netuno anuiu a súplica e privou as vítimas de tudo que fosse mortal, impondo-lhe a majestade digna de veneração e mudando-lhe os nomes, ao mesmo tempo que o aspecto. Em companhia da mãe, Leucotea, o filho, como Deus, foi chamado Palemon. Canto 4, Metamorfoses, Ovídio. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer estar aqui mais uma vez trazendo conteúdos relacionados à mitologia grega, aos seus deuses, aos heróis, às suas gestas, os contos, suas histórias. E hoje nós estamos dando continuidade aqui a mais um conteúdo relacionado ao deus Poseidon, quando estamos nos encaminhando para uma finalização de elementos que estão associados ao grande deus dos mares, ao deus dos cabelos escuros, ao deus cavalo. Então, hoje especificamente, eu vou trazer aqui um conteúdo relacionado a 2 elementos que são muito importantes no mito, não apenas na mitologia grega, mas obviamente a gente vai focar a questão do mito grego aqui. São encontrados em diversas mitologias pelo mundo, como vocês verão, como nós veremos, que são o atum e o golfinho. Então, são elementos animais muito importantes na antiguidade, continuam sendo importantes, mesmo que muito tenha sido perdido ou tirado a mítica que circulava em torno deles de uma certa maneira. Então, hoje vai ser o nosso assunto aqui, nosso debate. O assunto é um assunto profundo, eu vou precisar fazer uma certa condensação, ainda que eu tenha pesquisado bastante, como vocês verão aqui, para com que a gente possa entender a importância do porquê que esses 2 animais eram associados ao deus Poseidon na antiguidade grega. Mas antes da gente dar continuidade aqui à questão do nosso debate, eu quero deixar um abraço a todas as pessoas que têm acompanhado, um abraço aos novos inscritos. E se você chegou aqui por alguma indicação do YouTube, então, e se não for inscrito, vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, ative as notificações e, se for possível, faça algum comentário, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e mais pessoas vão ser apresentadas, o canal vai ser apresentado a mais pessoas e, consequentemente, há uma possibilidade desse canal acabar crescendo mais.
Bom, então vamos começar sobre o atum, que é a gente vai fechar com o golfinho, mas inicialmente o atum, né? Então, para a gente poder entender a importância do atum no mito grego, a gente precisa entender a importância de Poseidon, primeiramente, em relação a algumas profissões ou algumas atividades, assim como diversos deuses eles estavam sendo associados a algumas profissões também. A gente vai lembrar, por exemplo, de Atena, que era a deusa dos artesãos. Hermes era o deus dos mensageiros, né? Aliás, Hermes era o próprio mensageiro. E no caso de Poseidon, ele era, ele era protetor de duas profissões que eram muito importantes naquela região da antiguidade grega, que eram os navegadores, os marinheiros, né, os nautas e os pescadores. Então a pesca ela era considerada e é considerada uma atividade de grande esforço, de grandes perigos. A gente precisa lembrar de que não havia tanta técnica e não havia tanta especificidade na questão mesmo das pescas, então a pesca acabava sendo uma grande aventura. E nós não podemos esquecer também que os atuns, mediante as suas espécies, existem atuns que são muito grandes. Eu cheguei a pesquisar as principais espécies, então tem uma variedade de atum que chega a 4 metros de comprimento. Então imagina um cardume de peixes desse tamanho, acabava sendo uma atividade de grande perigo, né? Inclusive a gente não pode esquecer que o objeto que era mais associado a Poseidon é exatamente o tridente de pesca, como a gente viu no conteúdo anterior. Então, nada como associar esse peixe majestoso, imenso, forte, grande, com uma divindade considerada raivosa muitas vezes, de poucas palavras, de postura bastante firme, não muito negociador, né? Havia uma correlação muito grande. Então, o atum, naturalmente, mediante o esforço que os pescadores eles sofriam para a pesca do atum na antiguidade, eles acabavam sendo oferecidos ao deus Poseidon. Ele era oferecido a outras divindades, tá? No mito grego, o peixe ele poderia ser associado a algum sacrifício e oferecido a divindades, mas ele era especificamente oferecido a Poseidon. Já se descobriu e já se encontrou, por exemplo, ânforas de comércio fenício que os atuns eles eram pescados, eles eram salgados, né? Se secava o animal, então eles eram colocados em ânforas e essas ânforas elas acabavam sendo comercializadas ali pelo Mediterrâneo. Os fenícios foram talvez os mais conhecidos navegadores daquele período e essas ânforas acabavam chegando à Grécia, ainda que obviamente muitos gregos desenvolvessem e tivessem dedicado à profissão, à condição de pescador. O atum é um animal antiquíssimo. Algumas pesquisas já encontraram, inclusive, fósseis quase completos ou praticamente completos de atuns que datam a cerca de 4 milhões de anos. E ele foi sendo encontrado e pescado no decorrer do tempo pelo mundo, né? O atum ele é um animal onipresente, praticamente em todos os mares, não sendo encontrados até o momento nos dois polos. São os únicos lugares em que os atuns não são encontrados, Polo Norte e Polo Sul. Então, entre os antigos gregos, o consumo de carne de peixe era considerado uma espécie de alimento muito especial. Entre os rhodesianos, inclusive, eles chegavam ao ponto de considerar que uma pessoa que apreciasse carne de peixe, ele era moralmente superior ao consumidor de carne vermelha. Então, quando eles viam alguém consumindo a carne de peixe, eles consideravam até aquela pessoa meio que diferente, né? É como se fosse especial. E o consumo da carne vermelha estava muito ligado ainda à brutalidade, uma espécie de selvageria, né? Não que não consumissem,
mas eles faziam inclusive essa separação. Então eu vou fazer aqui apenas uma pequena leitura em relação à parte da biologia, até porque não sou biólogo, né? E não vou, obviamente, entrar numa seara que não é minha, mas precisei pesquisar sobre o peixe, né? Fiquei impressionado. Aliás, existe um dia do atum, que é o dia 2 de maio, dada a importância dele, durante os anos 90 e início dos anos 2000, o atum ele esteve em algumas espécies estiveram em risco de extinção, sendo necessário alguns acordos internacionais para proteger as espécies e fazer algumas restrições em relação à questão da quantidade. Inclusive tem uma variedade de atum que ele é praticamente 40% da pesca mundial, ele é exatamente dessa espécie que eu vou até ler para vocês aqui, tá? Mas enfim, algumas atitudes foram tomadas e as populações dos atuns elas foram se recuperando gradativamente, gradualmente. Então, hoje em dia, tem as espécies que estavam mais ameaçadas, elas acabaram se recuperando, tá? Então, assim, a palavra, o atum, né, ele era chamado de tunus, que quer dizer o veloz, né? Quer dizer correr velozmente. Aliás, são peixes que chegam a alcançar mais de 60 quilômetros por hora. Eles navegam, eles circulam em grandes cardumes, mesmo dos menores aos maiores, e é considerado um dos peixes mais velozes que existem, né? Então, assim como o marlim, né? Como o peixe-vela e o tubarão-raposa, que é extremamente veloz também. Agora, a gente precisa entender de que, no caso do marlim e no caso do atum, eles de fato são peixes que sempre foram uma espécie de troféu de ouro das pescas, né? Seja a pesca para consumo, seja a pesca esportiva. Então, são peixes que são... O marlim, por exemplo, é um grande saltador e eles são brigadores. Imagina um peixe de 400 quilos, então ele não vai ceder fácil. Aliás, a gente, às vezes, até com peixe menor, se você vai tentar pescar, ele já briga, né? Imagina um animal com um tamanho de mais de 3 metros, um animal foi encontrado, foi já pescado um animal de mais de 650 quilos, um atum, né? Então são animais magníficos, gigantes, né? Uma outra coisa que torna o atum um peixe pescado e sendo consumido é que, diferentemente dos peixes que possuem a carne branca, o atum ele possui uma carne vermelha, bem diferente do salmão, que possui aquela carne alaranjada. O atum ele tem uma carne vermelha mediante a sua biologia, a sua composição biológica, e ele é um dos poucos peixes que ele consegue regular a temperatura do corpo dele. A maioria dos peixes não consegue fazer isso. E uma outra característica que faz com que ele seja esse extremo nadador é que ele não pode parar. E andam em imensos cardumes, em grandes cardumes, né? Então eu consegui aqui identificar, na pesquisa, os autores dizem que existem 8 espécies de atum, que vão desde os mais comuns, esses que a gente pode encontrar, por exemplo, em lata, seja ele ralado ou seja ele em pedaços, até que são de menor valor comercial, e aqueles que são encontrados na alta gastronomia. Esses atuns grandes, esses atuns que são mais caros, são eles que são usados na culinária japonesa, no sashimi, tá? Então, do gênero Tunus, eu encontrei alguns subgêneros, né, que eu vou listar aqui agora. Um chama-se alalunga, que ele chega a cerca de 1,40 m, um peixe grande, né, que é conhecido também como albacora no Brasil, né? Então ele circula, ele navega na região de Açores, em Angola, Cabo Verde, Brasil. Ao macoy, ou Tunus macoy, que passa de 2,50 m ou um tamanho médio de 2,50 m e cerca de 400 quilos em média. Ele é conhecido como atum do sul e encontrado praticamente em todos os oceanos, né? Ele tem uma distribuição bem geral, bem encontrado em todos os oceanos, como comentei. O Tunus obesus,
que alcança 200 quilos aproximadamente, que ele é encontrado em São Tomé e nas costas do Brasil. O Tunus orientalis, que chega a alcançar 3 metros de comprimento e mais ou menos 450 quilos, e esse é considerado endêmico no Oceano Pacífico, né, que é o maior oceano que existe. O Tunus tinus, que chega a 3 metros de comprimento e é esse que alcança o maior peso, chegando a 650 quilos. Ele é encontrado no Mar do Japão e é usado na culinária, como tinha comentado. E existe uma segunda subespécie, que são os neutunos, né, que é o Tunus neutunus, que é o albacores, o Tunus albacores, que chega a ter mais ou menos, chega a alcançar 200 quilos, encontrado em Cabo Verde, em São Tomé e no Brasil. O Tunus atlânticos, com cerca de 1 metro, esse é endêmico no Oceano Atlântico, tá? O Tunus tongol, que tem cerca de 1,50 m, encontrado no litoral de Moçambique. Entre os atuns ainda, por exemplo, há 3 subespécies, ou 3 famílias. Então tem um chamado Katsunumus pelaris. Esse aqui é o responsável, como eu falei, por aproximadamente 40% da pesca de atum. O Cibiossanda elegans e o Alotunus phalai. Então são essas as famílias que nós podemos localizar dos atuns. Peixes importantes, peixes que, dada a sua valentia, o seu tamanho e a sua imponência e majestade, eles eram naturalmente e foram naturalmente considerados como uma espécie de animais protegidos e fazendo parte do séquito de Poseidon. Bom, vamos agora falar sobre o golfinho, né, ou o delfim. Para falar dele, eu quero iniciar aqui com a leitura de Heródoto. No primeiro livro de Heródoto, da sua obra História, que tem uma história que é muito curiosa e que eu vou ler aqui agora, tá? O Periandro, de que falei há pouco e comunicou com Trasíbulo as respostas do oráculo, era filho de Cipselo e reinava em Corinto. Os habitantes da cidade contam haver acontecido nesse tempo um fato realmente extraordinário, e os lesbianos são o primeiro a confirmá-lo. Dizem que Arião de Metima, o mais hábil tocador de cítara até então existente e o primeiro que eu saiba a fazer e dar nome ao ditirambo, foi carregado nas costas de um delfim até Atenara. Eis como se conta o fato. Arião, depois de haver permanecido por longo tempo na corte de Periandro, teve vontade de navegar para a Sicília e a Itália. Havendo acumulado no país muitos bens, resolveu retornar a Corinto. Aprestou-se para deixar Tarento e alugou um navio corinto para confiar mais nesse povo do que em qualquer outro. Quando se instalou no navio, os coríntios tramaram-lhe a perda. Resolveram matar, né? Combinaram atirá-lo ao mar para se apoderar das riquezas. Arião, percebendo-lhes o propósito, ofereceu seus bens, pedindo-lhes que poupassem a vida. Mas longe de se comoverem com tais súplicas, os coríntios ordenaram-lhe que se suicidasse se queria ser enterrado ou se lançasse imediatamente ao mar. Levado a tão terrível dilema, Arião suplicou-lhes que, já que haviam lhe decidido a perda, lhe permitisse vestir os seus belos trajes e cantar no tombadilho, prometendo matar-se logo em seguida. Na expectativa de ouvir o mais hábil dos músicos, seus captores retiraram-se da popa para o meio do navio. Arião adornou-se com seus ricos trajes, tomou da cítara, subiu ao tombadilho e entoou uma ária hortiana. Ao terminá-la, atirou-se ao mar, tal como se encontrava. Enquanto o navio velejava em direção de Corinto, um delfim, dizem, recebeu Arião nas costas e o conduziu a Tenara, onde o cantor pulou em terra, encaminhando-se para Corinto, sem trocar de roupas e contando toda a sua aventura. Periandro, não podendo dar fé à narrativa, manteve-o sob custódia, aguardando a chegada dos marinheiros. Logo que o soube, na cidade, fez-los vir à sua presença e pediu-lhes notícias de Arião. Responderam-lhe que haviam deixado em boa saúde em Tarento, na Itália, onde a sorte lhe fora favorável.
Arião apareceu de repente diante deles, tal como haviam visto se precipitar ao mar. Tomados de assombro ante aquela aparição, não ousaram negar o crime. Os coríntios e os lesbianos contam que assim essa história, e existe em Tenara uma pequena estátua de bronze representando um homem sobre um delfim erguida em homenagem a Arião. Então aqui é o primeiro capítulo da obra de Heródoto, né, que é o livro primeiro, Clio, onde ele conta a história do mais famoso poeta Arião envolvendo um golfinho. E quando eu comecei a pesquisar e pensar nesse tema em relação aos elementos, eu fiquei pensando que seria muito estranho se a mitologia, que sempre foi muito atenta às questões que interessam ao ser humano, não tivesse alguma história relacionada aos golfinhos, dada a inteligência desses animais, né? E, claro, eu descobri exatamente que eles estavam presentes, sim, inclusive na obra de diversos poemas, na obra de diversos escritores antigos e relacionado ao grande deus Poseidon. Inclusive, alguns países possuem legislação. Eles são considerados tão inteligentes, né? Pesquisas recentes disseram que os animais que mais se aproximam dos seres humanos são os golfinhos. Durante muito tempo a gente imaginou que haviam primatas, como por exemplo os chimpanzés, que estavam mais próximos de nós. Mas as últimas pesquisas dizem que os animais mais próximos a nós são os golfinhos. Inclusive alguns países, e o Brasil recentemente, eles consideram os golfinhos pessoas não humanas. Então, muitos parques no decorrer das últimas décadas que exibiam golfinhos foram fechados por pressão popular, e eles são animais incríveis, né? Me recordo, inclusive, quando era criança, que havia uma série de televisão que era inspirado em que tinha um golfinho como um personagem principal, que era o Flipper, né? Que ele é de uma espécie de golfinho chamada focinho de garrafa, né? É o focinho de garrafa, que aparentemente é o golfinho, o animal mais comum da espécie deles. Bom, eles são cetáceos, inclusive a orca, ela, de acordo com os especialistas, ela é um tipo de golfinho. Existem cerca de 77 variedades de golfinhos, que vão desde os golfinhos de água salgada até os de água doce. Então nós temos aqui no Brasil, na região norte, nós temos os botos, né? Inclusive o boto cor-de-rosa, que é envolvido em mitologia local, em mitologia brasileira, e eles são muito presentes em todos os mares praticamente. Eles não estão associados apenas a Poseidon, ainda que eles sejam animais diretamente relacionados a Poseidon, tá? Na leitura que eu fiz das Metamorfoses do Ovídio, ele está associado ao mito de Dioniso, com os personagens de Ino e Melicertes, né? Então, Melicertes, que foi a criança que foi morta, que foi espancada, né? Foi jogada contra um rochedo. A mãe, que era Ino, ela foi enlouquecida, né? Então ela abraçou o corpo do filho e ela jogou-se ao mar. Quando eles se jogaram ao mar, de acordo inclusive com o próprio texto do poeta, Afrodite entra em contato com Poseidon, ainda que o escritor fale de Netuno, mas Netuno é uma divindade bem diferente, mas há uma correlação, há uma ligação de uma certa forma, mas são divindades bem diferentes. E Afrodite pede para que Netuno, mas leia-se Poseidon, faça alguma coisa. Então, Poseidon chama algumas divindades para poderem ajudar, e ali os dois são transformados em duas divindades marinhas. Então, Ino torna-se uma divindade chamada Leucoteia, e o Melicertes se transforma numa divindade masculina que é o Palemon. Alguns relatos dizem que o Palemon ele seria um mito de origem do golfinho. Por que o golfinho ele seria um personagem, uma figura ligada a Poseidon? Só que existem outros relatos, outras histórias que contam por que é que os golfinhos estavam associados diretamente a Poseidon. Mas tem uma outra divindade super importante que faz a sua participação junto aos golfinhos, que é o meu querido Apolo, tá? E eu vou ler aqui
o hino homérico, Apolo, em que Apolo ele faz uma colocação, ele pontua algumas coisas relacionadas a isso que eu estou afirmando. Mas vamos. Pronto, acatai a que vós eu vou dizer. Soltando os calabres, as velas primeiro amainai para a terra, em seguida arrastai a negra ave, e a carga e os aparelhos da simétrica nau retirai, e a beira-mar erguei então o meu altar. O fogo lhe acendendo e a alva farinha ofertando, orai em seguida, postados em torno do altar, como eu antes, no ponto pleno da bruma, em Delfim disfarçado, sobre a célere nau me lancei. Deveis assim, Delfino, me chamar, e o próprio Délfico, nome desse altar eterna fama há de ter. Ceai em seguida, e ao lado da negra nau, veloz, e delibai aos deuses ditosos que habitam o Olimpo, e após saciardes o desejo do doce alimento, vinde cantai o peã junto a mim, até chegardes onde o templo opimo mantereis. Isso é um canto homérico, né? A Apolo, em que Apolo diz que, num certo momento, ele se transformou num golfinho. Essa situação que o hino homérico está falando é quando Apolo mata a serpente Píton e ele sobe num barco, onde ali ele se transforma num delfim, num golfinho, tá? Então ele tem essa participação, essa presença e se transforma num golfinho, não à toa, né? Mas o relato mais comum, os relatos mais comuns que associam, ligam os golfinhos, os delfins a Poseidon, está relacionado à sua relação com Anfitrite, que é a sua divina esposa. Há uma possibilidade da palavra delfim estar associada a Delfos, que quer dizer útero, ou seja, o delfim, né, depois ele vai para o latim, né? Então é o delfis, depois ele vai para o delfino, e há uma aproximação com a questão do útero, ou seja, o golfinho seria considerado um peixe com útero. Nós não podemos esquecer que as classificações na antiguidade elas eram classificações bem diferentes do que a gente pode imaginar nos dias de hoje, quando nós passamos por uma classificação científica e que aconteceu há cerca de 300 ou 200 anos atrás. Então, estava no mar, para eles era peixe. Então, o delfim ou golfinho era considerado um peixe com útero, tá? Mas o que aconteceu com a questão de Anfitrite, Poseidon e os golfinhos? Alguns relatos dizem que Poseidon, interessadíssimo em Anfitrite, ele tentou por todos os meios se aproximar dela para mostrar que estava interessado nela. Só que, agindo como a maioria das divindades marinhas, que eram muito esquivas, muito reclusas, Anfitrite simplesmente se escondeu. Ela acabou se escondendo, inclusive, no palácio de Oceano. E Poseidon não conseguiu localizar ela. Pedindo ajuda aos delfins, então alguns poetas dizem que um grupo de delfins conseguiu encontrar ela, chegou até o palácio de Oceano e trouxe ela, tá? Uns dizem que depois que eles souberam, eles foram até Poseidon, e Poseidon foi lá e resgatou ela, onde ele acabou casando com ela. Anfitrite torna-se, como eu disse num certo momento numa gravação, ela acaba sendo guardada em devidas proporções, uma era do mundo aquático, do mundo marinho. Inclusive tem um conto que eu vou falar depois, em que envolve um ciúme dela em relação a uma personagem que é bem trágica, não se aproxima muito do comportamento que os poetas davam em relação à Hera, mas mostra uma visão da personagem da deusa bem ciumenta. Uma outra versão, e essa é mais comum, é mais constante, é que os poetas dizem que entre os delfins havia um rei, que era Delfinos. E Delfinos era uma figura tão amável, tão querida, tão interessante, conseguiu convencer a Anfitrite das intenções de Poseidon. Então ele trouxe ela subiu em seu dorso, ele trouxe ela até Poseidon. E por merecimento e profundamente
agradecido pela ação do rei Delfinos, Poseidon acabou criando no céu uma constelação em homenagem a esse rei, que é a constelação do golfinho, a constelação do Delfim. Aliás, tem uma coisa que é bem curiosa, né? Na família real francesa, o príncipe mais próximo ao rei, né, o primeiro príncipe, ele era chamado de Delfim. A gente vai encontrar isso bastante na literatura, na história. Ele era chamado Delfim. Por quê? Porque se dizia ali, se esperava de que aquele futuro rei ele fosse suave, ele fosse educado, ele fosse bem tratado, como era o comportamento que se encontrava dos delfins, que são animais inteligentíssimos, preciosíssimos, acredito que encantadores. Um grande animal para uma grande divindade. Então, se você chegou até aqui, quer dizer que você gostou do conteúdo. Seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega de A a Z. Se não for inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative as notificações e fale para pessoas que você sabe que gostam do conteúdo de mitologia grega sobre o canal aqui em que nós estamos debatendo e trazendo conteúdos sempre relacionados ao mito grego. Então, nos próximos 2 conteúdos, eu vou trazer, a próxima vai ser sobre o touro, e o último conteúdo dos elementos ligados a Poseidon vai ser o cavalo. Então, vai ser praticamente inevitável que eu faça 2 conteúdos bem específicos, um só sobre o touro e outro só sobre o cavalo. Então, vou deixar aqui um forte abraço a todos e até a próxima gravação, até o próximo conteúdo, com mais elementos ligados a Poseidon, e aí nós fechamos essa parte. Um forte abraço e até breve.